Out começando, meus amigos! Hoje já sem Alex Porto, foi substituído por Henrique Bulho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, meu amigo. Boa tarde. Você diria que eu sou uma versão mais bonita que o Alex, de torcedor dos Eagles? Cara, não sei se eu diria isso, mano. Eu acho que você é uma versão mais jovem do Alex, mas ao mesmo tempo você eu acho que é mais velho que o Alex. Eu já falei, Perfeito. mano, eu não consigo entender. Você eu acho que é o primeiro caso de Benjamin Button da NFL, mano. Porque, tipo assim, quando. Pra quem não conhece, o Bulho escreve no Pro Football, né? E a primeira vez que eu fiquei sabendo da sua existência, mano, eu achei que você tinha, tipo, 16 anos. E aí eu descobri que você é 2 anos mais velho do que eu. E eu fiquei, tipo, Sim. ou eu tô muito acabado, ou tu tá envelhecendo muito bem, mano. Cara, eu acho que é a possibilidade número dois, porque às vezes ainda acontece o famoso, pô, vai comprar cerveja, tem que mostrar o RG porque a pessoa não acredita. Então, assim, eu acho que Isso você tá aconteceu bem, comigo tá também. regular. Ah, mas você não tem Aham. cara de tão novo, Pedrão. Mas aconteceu nos Estados Unidos. É que lá é Tipo, 21, né? lá em 21. E aí, quando a gente foi pro Super Bowl em Vegas, em Nova Orleans não teve isso, cara. Nova Orleans foi muito mais de boa. Mas em Vegas, cara, eles pediam em todo lugar, assim. Pra mim, pediram, tipo, umas 2 vezes. Mas teve gente que, tipo, pediram lá e era mais velho do que eu. E eu fiquei, tipo, meu Deus. Cara, acho que pediram pro Patrick, mano. Ah, mas Patrick, que tem 36 anos, barba na cara, acho que pediram ID. não, mas o Mas, Patrick ele tem cara rapaziada, de muito mais velho mesmo. mano, tipo assim, essa parada de idade eu já parei de tentar adivinhar a idade das pessoas, porque eu sempre magoo alguém. Justo. Rapaziada, seguinte, hoje a gente vai fazer uma tier list aqui, seguindo nas nossas tier lists de off-season, ranqueando os últimos 15 MVPs da NFL. Vão ter temporadas aí muito divertidas da gente relembrar, outras que a gente vai ter que dar uma discussão, porque existiram aí escolhas controversas nesse meio, mas é basicamente isso. Antes da gente partir para o nosso episódio, não se esqueçam de seguir o Endzone Brasil, comentar aqui embaixo seus comentários sobre o episódio, mas também sugestões de quais outras tier lists vocês querem ver aqui. Eu vou deixar também as redes sociais do Bulho e do ProFootball aqui na descrição, para vocês conhecerem o trabalho do ProFootball. A gente já fez coisa junto, né? Fez o prêmio de final de temporada, o Troféu Imprensa, ano passado, foi feito em conjunto entre o Brasil com o ProFootball. Sem mais enrolação, meus amigos, vamos lá. Temos aqui nossa tier list maravilhosa. Deixa eu achar ela aqui nas minhas abas do computador. Achei. A gente vai basicamente separar os últimos 15 MVPs da NFL. Tem 15 aqui? Ou tem 14? Tem 15. Nas seguintes categorias: God Tier, que foram aquelas temporadas absolutamente imparáveis, absurdas, honestas e controversas. E eu acho que essas controvérsias aqui, vamos ver se a gente consegue chegar no consenso de quem deveria ter vencido naquele ano, beleza? Perfeito. Vambora, Bulho. Eu coloquei em ordem retroativa aqui pra gente ir começando com o que tá mais fresco na nossa memória. Temporada de 2024 do Josh Allen foi uma temporada que, sem sombra de dúvidas, foi digna de MVP. Porém, teve toda a discussão sobre ele ter sido MVP e não ter sido First Team All-Pro, né, velho? É, mas eu acho que no caso do Allen, a gente precisa olhar, sim, a comparação dele, que era com o Uhum. Lamar Jackson, que foi o First Team All-Pro. Se fosse o Lamar, eu acredito que você não estaria nem um pouco incomodado também, né? Não, inclusive eu teria dado o prêmio pro Lamar Jackson. Eu teria votado no Allen, a gente inclusive divergiu nesse voto quando a gente fez o troféu imprensa. Mas mesmo ele não sendo First Team All-Pro, eu acho que o Allen mereceu bastante, Pedro. Eu acho que o nível dele, o que ele fez pro time, é muito alto. E entra numa temporada em que a gente realmente teve uma discussão de quem merecia. Nem todos Uhum. os anos a gente teve isso. O que pega pra mim, cara, é que eu acho que o Lamar Jackson, ele tornou algumas coisas que não deveriam ter sido normalizadas normal para os padrões do Lamar. Então, a gente sempre teve a discussão do Lamar não ser um excelente passador, que eu sempre achei uma discussão muito
muito baseado apenas em números, tipo assim, ele nunca tinha tido 4.000 jardas passadas, ele tinha mais volume em scrimmage e não em jardas passadas, o que tanto faz, se você correu para 50 jardas ou se você fez um passe para 50 jardas, essas jardas são contabilizadas do mesmo jeito. Então eu sempre achei essa redução do Lamar Jackson meio injusta com ele. Só que aí ano passado, cara, ele pegou e meteu 4.000 jardas, 40 touchdowns passados, sabe? Ficou só atrás do Joe Burrow em touchdowns passados e ainda assim teve lá suas 800 jardas corridas e tal. Acho que ele teve 5 ou 4 touchdowns corridos também, totalizando acho que 45, 44 touchdowns de scrimmage. Então foi uma temporada em que o Lamar Jackson amadureceu muito do seu jogo e talvez foi a sua melhor temporada. Ao mesmo tempo, o Josh Allen, ele foi um cara muito mais... Eu fiquei com a sensação de que o mês de novembro fez com que as pessoas definissem que ele seria o MVP e foi isso. Porque ele teve aquela partida sensacional contra o Los Angeles Rams, contra o Detroit Lions, contra os 49ers, que ele faz um TD lá, que é pura jogada de gênio, que ele sai do backfield, né, sai da zona dele, vê que o cara tá em apuros, pede o passe e faz o touchdown. Tipo assim, esse é o tipo de jogada que marca uma temporada, que você lembra após um tempo. Então eu acho que o Lamar fez ficou menos no imaginário das pessoas porque era o Lamar Jackson, porque as pessoas já esperavam algo espetacular. Ao mesmo tempo, é aquela coisa, eu acho que foi uma temporada digna de MVP ainda assim, sabe? Foi uma temporada que eu acho que ele mereceu ter vencido. Só que eu colocaria nas controvérsias, cara. Porque essa parada de ele não ter sido first team all pro me pegou muito. Tipo, é um critério que aconteceu pouquíssimas vezes na NFL. Quantas vezes o quarterback que não foi escolhido pro first team all pro não foi o MVP? É claro que você vai citar aí 2012, né? Que tem o Adrian Peterson. Mas isso é meio óbvio. Mas via de regra, se você elegeu o melhor quarterback da temporada, faz sentido que ele seja o MVP, né? Então isso eu soei meio estranho, mas eu vou deixar pra você desempatar, cara. Controvérsias ou honesta essa temporada? Eu acho que controvérsias, porque... Por tudo que você falou, né? É de Não que fato tenha uma sido ruim, controvérsia. mas gerou muita discussão. Exato, exato. Não que tenha sido injusto de forma nenhuma, inclusive. Porque se a gente olhar todo o contexto da temporada do Josh Allen, a gente vai encontrar motivos pra falar que ele foi melhor que o Lamar. E se a gente encontrar contexto da temporada do Lamar, a gente vai encontrar motivos pra falar que ele foi melhor que o Josh Allen. Não acho que tenha a resposta certa ou errada, mas é controverso justamente pelo que você falou. Inclusive, eu acho que você deve lembrar disso, que quando saiu que o Lamar era o First Team All Pro, todo mundo acreditou que ele seria o MVP. Porque a galera que vota no First Team All Pro também é a galera que vota no prêmio de MVP, só que o Allen ganhou. Sim. Então, acho que é controversa, mas é uma ótima temporada na minha visão. Se não tivesse, sei lá, o Lamar competindo, eu colocaria talvez até no absurdas, mas eu acho que tem que ficar no controversas, porque de fato rolou... Teve uma discussão, né? Então. Rolou um cenário talvez inimaginável. Eu tô contigo. Não é nada contra o Allen. Eu acho que nenhuma temporada, que obviamente não tem como a gente colocar uma tier de temporadas ruins. Porque se o cara ganhou MVP, alguma coisa extraordinária ele fez. Sim. Temporada de 2023 do Lamar Jackson, cara. E aí entra aquela coisa que você não pode só olhar para as estatísticas. Essa temporada de 2020... Eu vou dar aqui os números das temporadas do Lamar Jackson, tá? O Lamar Jackson, em 2024, lançou para 41 touchdowns, 4 interceptações e 4.170 jardas. Em 2023, o Lamar Jackson lançou para 24 touchdowns, 3.600 jardas, 7 interceptações. Correndo com a bola, ele também não foi espetacular, né? Ele não bateu as 1.000 jardas, se eu não me engano. Eu tô procurando aqui, ó. Ele teve 821 jardas corridas. Foi, inclusive, menos do que na temporada passada. Sim. Ele teve, na temporada de MVP dele, ele teve menos jardas passadas, menos jardas corridas, menos touchdowns totais. Ele teve só um touchdown corrido a mais, mas ele venceu o MVP. E aí a gente tem que lembrar com quem que ele estava competindo. Né? O favorito durante boa parte ali da segunda metade da temporada ficou entre Dak Prescott e Brock Purdy. Aí o Brock Purdy começou a segunda metade da temporada ele não errava. Os 49ers voltaram da bye week lá e basicamente varreram todo mundo até encontrar o Baltimore Ravens.
E aí, nesse jogo, que foi um jogo de prime time, no Natal, o Lamar Jackson destruiu a defesa dos 49ers. Tirando um fumble que ele teve ali dentro da endzone, que virou um safety, ele brincou com a defesa. Teve um lance que ele simplesmente faz o Fred Warner entortar. E o Brock Purdy lança 4 interceptações. E aí não dá pra você dar o prêmio pro Dak Prescott, que foi quem liderou a NFL em passes para touchdown, quem liderou, se eu não me engano, em jardas passadas também, ele teve 36 passes para touchdown. Porque o Dak teve algumas atuações também que jogaram ele para baixo. Teve o jogo contra os 49ers que eles são varridos completamente, né? Os Cowboys, eles não conseguem a seed 1. Então os 49ers vão para a última semana já definidos, gabaritados na seed 1. Então ficou meio complicado, porque daí o Dak meio que farmou uns números na última semana. E o prêmio vai pro Lamar Jackson. Eu não sei se ela é controversa. Eu ficaria com honesta nessa, Bully, e você? Eu ficaria com honesta, Pedrão, porque... Ah, e teve o Christian McCaffrey também, hein? Mas é que aí eu tenho um problema. O que eu tenho anotado naquela temporada, o que eu lembro de cabeça, que eu escrevi, que eu fiz vídeo, tudo, é o seguinte. A gente já tava partindo do princípio de que o quarterback ganha MVP. E o McCaffrey teve uma temporada sensacional, né? Tava anotando touchdown em todos os jogos. O Tyreek Hill foi outro que até chegou a entrar na discussão, porque ele tava perto de passar das 2.000 jardas antes de se machucar. Então a gente teve muito jogador bom. Mas o que eu lembro daquela temporada, o que eu escrevi sobre aquela temporada, o que eu fiz é que em nenhum momento da segunda metade da temporada, ou talvez a partir da semana 13, 14, em nenhum momento eu achei que nenhum jogador estava no nível do Lamar Jackson. E aí eu acho que o ponto é o seguinte, 2024, pra mim, o Lamar jogou melhor. Tá? Pra mim, o Lamar foi um quarterback melhor do que o que ele foi em 2023. Só que não é controverso, porque eu acho que nenhum outro jogador estava do nível dele. Em 2024, o Josh Allen estava. Então, pra mim, fica honesta no sentido de que merecido. Uma ótima temporada, o melhor jogador, mas não acho que é uma temporada mega especial. E é aquela coisa, né, Bulho? Em 2023, os Ravens ficaram com a seed 1 e muito do que o Lamar produzia em campo não se traduzia em números. Então, quantas vezes o Lamar Jackson não levou o time até a linha de 5 jardas pro Gus Edwards roubar o touchdown? Né? E tá tudo bem. Eu achei que foi até uma temporada interessante da NFL ter reconhecido o Lamar como MVP, porque mostrou que os analistas não olham apenas para números, que eles olham também para o contexto, olham para o que de fato está sendo produzido dentro de um jogo de futebol americano e tal. Existem coisas no jogo do Lamar que você não consegue traduzir para números. É igual esse lance contra o Fred Warner. Por que o Lamar Jackson consegue fazer lances assim? Porque ele possui um skill set tão completo que as defesas elas precisam pensar, elas precisam hesitar antes de marcar o Lamar correndo em campo aberto. Porque se elas não fizerem isso, o Lamar vai fazer um corte e vai deixar você para trás e vai anotar um touchdown longo e vai ficar feio para você na sala de tape com o seu técnico. Então, é uma coisa muito engraçada. A temporada que talvez o Lamar mais elevou o seu nível, ele não ganhou o MVP. Mas a temporada que ele foi um pouco mais ameno em números, só que em campo ele simplesmente dominou a segunda metade da temporada, ele ganhou o MVP. Então, eu fico com a temporada honesta aqui, certo? E agora, cara, temporada de 2022 do Patrick Mahomes, que eu já coloco na absurda, mano. E eu penso se eu não coloco numa God Tier, porque essa temporada, cara, o Patrick Mahomes simplesmente não errava. Ele não errava. Eu coloquei aqui os números dessa temporada. Ele liderou a NFL em jardas passadas, 5.250 jardas. Ele liderou a NFL em touchdowns, 41 touchdowns. Ele teve lá suas 12 interceptações, né? E aconteceu algo que, tipo, não acontecia há muito tempo. Acho que nunca tinha acontecido, né? De um quarterback liderar em jardas passadas, liderar em touchdowns, ganhar o MVP e vencer o Super Bowl. Ou então, se aconteceu, fazia muito tempo, mas o Patrick Mahomes, antes daquela lesão que ele sofre no jogo contra o Jacksonville Jaguars, todo mundo meio que já falava, os Chiefs vão ser campeões. E aí, quando ele se lesiona, a régua abaixa um pouco. Mas até no Super Bowl, cara, ele mostrou por que ele é tão diferente, né? Aquela jogada que ele começa
a correr, acho que ele corre pra 30 jardas numa terceira descida, numa segunda descida, sei lá. E com o calcanhar todo, com o tornozelo todo zoado e tal. Eu sei que o Super Bowl já não era mais, já não contava mais pro MVP, ele já havia vencido o MVP ali. Mas eu acho que representa o que foi essa temporada de 2022 do Mahomes, que foi, eu acho que o auge técnico e mental da carreira dele. Você concorda? Honestamente, não. Sabe? Eu acho que Você ainda fica com a de 2018. eu acho que o Mahomes de início de carreira, Pedrão, ele era um monstrinho diferente, assim. Sim, Porque, pô, o cara não tinha medo de nada. E aí talvez seja uma questão mais de de preferência pessoal fato. do que da temporada. Porque a Uhum, minha impressão de 2022 é a seguinte. O Mahomes teve um grande ano. Do começo ao fim da temporada, ele foi o melhor jogador. uhum. Mas eu sinto que faltou um pouquinho daquela mágica, talvez do começo da temporada deles. E tá, beleza, eu tô falando de um cara que lançou pra 5.200 jardas, 41 touchdowns, e aí falando, pô, faltou mágica. Não, não é uma crítica, é só um ponto de que o Mahomes era um quarterback já diferente, porque aí tem todo Uhum. um contexto de temporadas anteriores, né, que os caras começaram a colocar mais 2 safeties no fundo do campo para defender, isso principalmente em 2021, e aí vem o ponto da adaptabilidade do Mahomes, que jogou muito em 2022 por conta disso. Eu só não acho que ele tenha ali tido o auge dele. E sendo muito sincero com você, não acho que essa temporada do Mahomes foi tão especial assim, mas acho que foi muito honesto o fato de ele ter ganho o MVP, porque ele ainda foi o melhor jogador da NFL. Mas eu não sinto que, pô, Ninguém competiu com ele nesse ano. Isso é concordo, uma eu parada. concordo. Ah, cara, eu não sei. Essa temporada do Mahomes eu tenho uma lembrança muito de falar, cara, que isso, esse cara não para de melhorar. Porque assim, em 2021, e eu lembro de ver um Mahomes, assim, meio errático em boa parte da temporada, né? Teve ali uma sequência onde os Chiefs chegaram a estar negativos na temporada. Se eu não me engano, eles ficaram 3-4 no começo da temporada. Que o Mahomes estava lançando muita interceptação e tal. Aí na segunda metade de temporada ele corta um pouco as interceptações, né? Ele terminou com tipo 37 touchdowns e 13 interceptações. E aí no ano seguinte, cara, eu senti que os Chiefs. O Mahomes já tava com uma mentalidade um pouco mais. Vou fazer o que precisa ser feito para vencer, não necessariamente fazer um grande highlight. Mas ele ainda assim estava produzindo esses highlights. E essa foi a última temporada realmente mágica do Mahomes, porque em 2027 ele já tem. Em 2027 é foda. Em 2023 ele tem aquela temporada que combina no título do Super Bowl também, mas que o Mahomes lança muitas interceptações, o time chega nos playoffs meio desacreditado, foi uma temporada de 10 vitórias apenas, temporada que o Mahomes venceu menos jogos em sua carreira, né? A temporada do ano passado também, o Mahomes durante muito tempo ficou fora de todos os top 10 de estatísticas da temporada, ele foi um cara que farmou um pouco mais na segunda metade da temporada, mas, sei lá, cara, essa temporada pra mim. Eu acho que eu consigo botar ela no honesta por enquanto. Porque talvez a gente vai. Essa Tears da Absurda e God Tier vai ficar muito. Ela vai ficar muito apelona, eu acho. Então, vamos Também botar aqui acho. por enquanto, beleza? Mas eu tô disposto a rever ela mais Uhum. pra frente, dependendo de como tiver. Sim. Cara, temporada de 2021 do Aaron Rodgers. Já vou botar no controvérsia. Eu não acho que o Aaron Rodgers mereceu ter vencido esse MVP. Foi uma temporada que ele jogou muito bem, tudo bem, mas eu já sentia que estava normalizado também o jogo do Aaron Rodgers e tal. Foi uma temporada pior do que a de 2020 e pra mim o MVP desse ano deveria ter sido Tom Brady, aos 43 anos lançando 5.000 jardas, 41 touchdowns, tendo o mesmo recorde que o Green Bay Packers. Acho que eles perderam a chance de coroar a carreira do Tom Brady. Eu acho que ele teria até se aposentado depois dessa temporada. Ele se Será? aposentou, né? Mas depois voltou atrás. Mas assim, eu realmente não acho que o Aaron Rodgers deveria ter 3 MVPs, 4 MVPs. Eu acho que ele deveria ter 3 e que o Tom Brady merecia ter 4. E Eu acho aqui que o ponto desse complica. ano de 2021 é o seguinte. O Aaron Rodgers, ele tava com aquela mania bastante criticável que a gente teve na época, de que o foco dele parecia. A gente não sabe se era orientação do Matt LaFleur ou seja lá o que fosse, mas ele não tava tomando riscos o suficiente.
Era um quarterback que estava lançando poucas interceptações, isso é verdade, mas ele também já não estava naquele nível de execução que você espera do Aaron Rodgers. O que também prejudicou o Tom Brady em muitos momentos da carreira brigando por MVP. O que prejudicou o próprio Rodgers, eu acredito que em alguns momentos. Então, 2021, não acho que foi um grande ano dele. Acho que o Brady merecia mais, sim. Mas aí entra naquilo do Bill Belichick não ganhar mais prêmio, o Andy Reid não ganhar mais prêmio, o Tom Brady não ganhar mais prêmio, né? Não acho que tenha sido uma grande temporada dele mesmo, Pedrão. Eu senti ao longo daquele ano que as pessoas estavam procurando desculpas para dar para outros jogadores e aí encontraram o Aaron Rodgers meio que por osmose, assim. Porque não acho que foi uma temporada super especial. Acho que o Brady merecia mais. Talvez outros jogadores pudessem merecer mais, talvez. Mas não acho que o Rodgers foi o melhor jogador da NFL naquele ano. Eu olho pra essa temporada, assim, eu não lembro, eu não vou lembrar dela como uma temporada de MVP do Rodgers, sabe? Igual todas as outras eu lembro. Todas as outras eu bato o olho e falo, caramba, o Rodgers jogou muita bola nessa temporada. 2021 já foi aquele ano que o Rodgers preferia jogar a bola fora do que arriscar um passe numa corner, numa out, assim. Ele jogava a bola fora e não tava nem aí. E tá tudo bem, cuidar da bola é importante, mas aí a gente viu que nos playoffs isso foi afetado. Na hora que a defesa de São Francisco apertou um pouquinho, a falta de risco do Aaron Rodgers ficou muito presente ali. Ele tava sendo um cara que tava tentando ir na segurança. Quando ele precisou arriscar mais, não deu certo. Concordo. Agora, a temporada de 2020 do Aaron Rodgers, meu amigo, isso daqui foi absurdo. Foi, aí é absurdo. Eu não coloco na God Tier, porque tem outra temporada do Aaron Rodgers que pra mim é God Tier. Mas essa de 2020, cara, foi uma coisa linda de se ver. E foi muito legal porque em 2018 tem a temporada de 50 touchdowns do Mahomes. Em 2019 tem a temporada mágica do Lamar Jackson, que o Rodgers ele tem uma temporada parecida com a temporada que o Mahomes teve ano passado. Ele teve poucas interceptações também, mas ele lança, assim, poucos touchdowns, acho que foram... Deixa eu pegar aqui. Ele lança 26 touchdowns e 4 interceptações, 4.000 jardas. Foi aquela temporada que os Packers ganharam 13 jogos, foram pra final de conferência, mas o Aaron Rodgers não foi cogitado pra MVP. Ele não tava mais naquela fase. E aí ele volta pra 2020 e tem uma temporada absurda. Completamente fora do aceitável, assim, pra algo que você espera de um quarterback. Foi algo que, pra idade do Aaron Rodgers, porque a carreira dele tava caminhando, não era esperado, então pegou todo mundo de surpresa. O Aaron Rodgers, nessa temporada, ele lançou pra 48 touchdowns, e eu acho que ele bateu os 50 touchdowns totais, tá? Porque eu acho que ele teve 2 touchdowns no sneak, quer ver? 2020... Ele teve 3 touchdowns no sneak. 3. Ele bateu 51 touchdowns totais nessa temporada. É muita coisa. Essa eu fico no absurdo, hein, Bulho? Não, essa eu acho que tem que ser no absurda mesmo. Foi a maior queimada de língua da história que eu já tive, tá? Acho que... Não sei se você conhece a história do Rodgers limita o ataque dos Packers. Não. Já ouviu falar? Em 2019 eu escrevi um texto ali pra semana 14, 15... falando que eu não considerava os Packers uma real ameaça na NFC. Esse era o título do texto. E dentro do texto eu escrevia que o Rodgers estava limitando o ataque dos Packers. E eu acho que é uma frase muito, muito forçada, sabe? Talvez, óbvio que eu me arrependo. É o seu acabou a dinastia. Cara, é o meu acabou a dinastia. Porque isso deu uma repercussão muito inesperada. Porque pra mim era só mais um texto normal. Eu tava escrevendo sobre coisas que eu acreditava. E eu acho que olhando pra trás, o que eu queria dizer é que o Aaron Rodgers estava muito inconsistente em 2019. Ele não estava sendo o Aaron Rodgers que a gente espera, sabe? Do padrão de temporadas absurdas que ele teve. E aí chega 2020, tem uma montagem de ataque, uma montagem de elenco do Matt LaFleur, que ela parece que ela vai ser muito mais focada no jogo terrestre. Sabe? Pelo draft que o time faz, pelas contratações que o time faz na free agency, parece que os Packers vão seguir uma linha de correr mais com a bola. E aí o Aaron Rodgers vai lá e tem um ano completamente bizarro. O Davante Adams jogou muita bola naquele ano também. E foi logo depois eles pegarem o Jordan Love, né? Sim. O Aaron Rodgers estava com sangue nos olhos. E na série do Aaron Rodgers, que poucas pessoas assistiram, mas eu assisti, porque eu sou muito fã de Aaron Rodgers, que é Enigma. Tem lá na Netflix, confiram. Ele fala que
de fato, ele falou, beleza, vocês pegaram outro QB? Então, observa o que eu ainda consigo fazer. E você sentia nele, eu acho que essa foi a última temporada do Aaron Rodgers que você sentiu um fogo nele. Que você Sim. sentiu uma vontade, que ele tava jogando com algo nas costas dele, né? A tip on the shoulder. E faltou o Matt LaFleur fazer uma chamada melhor. Aí deu uma decisão melhor na final de conferência. E o Nossa, Rodgers ter corrido com a bola. O Rodgers podia ter corrido com a bola naquela descida. ele podia, mas eu ainda coloco a culpa no LaFleur porque eu acho que Eu também. é uma decisão inexplicável. Eu lembro dos Ele Packers fala pegarem- na série, ele fala, cara, eu não acreditei quando ele chamou o time de field goal. Ele tinha certeza que eles iam ir pra quarta descida. Na cabeça dele não tinha dúvidas quanto a isso, né? Uhum. Mas todo mundo sabe o que aconteceu, então. Foda. Pois é. Cara, temporada de 2019 do Lamar Jackson, eu fico com absurda nessa daqui, tá? Porque eu não acho que foi God Tier. Não acho. Acho que God Tier pra mim aqui vão ter duas. Argumente, eu quero ouvir. Essa temporada do Lamar foi uma temporada muito absurda. Foi uma temporada que ele definitivamente jogou muita bola. E eu só não coloco como God Tier porque eu não acho que foi a melhor temporada do Lamar. Pra mim é simples assim. Eu acho que em 2019, até a metade da temporada tinha uma discussão entre ele e o Russell Wilson. E aí depois da metade da temporada ele se distancia. Porque aí tem também a ascensão dos 49ers, que começa a dar uma queda na temporada dos Seahawks. Acabou que a Seed 1 foi decidida na última temporada, só que depois, os Ravens começam 2-2 naquela temporada e depois o Lamar não perde mais. Sim. Os Ravens varrem todo mundo. E a sensação que eu tive foi que o Lamar Jackson realmente tava num outro nível, mas que ainda faltava. Tipo assim, eu achava que o Lamar ainda era inconsistente passando a bola. Ele teve lá, liderou a NFL em passes para touchdown. Mas foi uma temporada abaixo dos quarterbacks também. Foi uma temporada em que você não teve ninguém tendo números extraordinários e tal. Foi até algo que me assustou, porque você constantemente tinha quarterbacks passando dos 30 touchdowns. E naquela temporada, se eu não me engano, passou o Lamar. O Kirk Cousins passou também, eu acho. Mas eu sei que, tipo, o Russell Wilson passou, mas você teve poucos quarterbacks tendo esses números mais elevados, né? Foi algo parecido com o que aconteceu em 2023, que o deck lidera também a NFL com 36 touchdowns passados, você tem o Brock Purdy e o Jordan Love passando também, mas não foi aquela temporada, né, de encher os olhos. Então, por esse motivo, eu coloco uma temporada absurda, porque o Lamar ainda assim foi muito dominante. Foi uma temporada que ele passou de 1.000 jardas correndo com a bola. Ele pegou a NFL de assalto. Ninguém esperava que o Lamar Jackson fosse ter um desempenho tão absurdo assim logo de cara. Ele apareceu em jogos importantes, mas eu acho que simplesmente não foi a melhor versão dele. Eu acho que dali pra frente ainda tinha como o Lamar evoluir, entendeu? Tá, eu acho que é justo, eu concordo com tudo que você falou em relação à parte técnica dele, tá? Acho que como passador faltou um pouquinho de Lamar Jackson, e aí, claro, não entra na discussão do MVP por si só, mas a gente viu isso, por exemplo, contra o Tennessee Titans, no Divisional Round, que os Ravens caem na primeira rodada. Eu concordo com que faltou esse Lamar Jackson mais decisivo passando a bola. Embora, claro, a gente tenha visto números muito bons dele, mas aí eu acho que foi meio que uma coleção de vários fatores. A primeira semana daquela temporada é um massacre completo do Baltimore Ravens sobre o Miami Dolphins, em que os recebedores estão livres o tempo inteiro. Então a gente vai partir desse princípio que o Lamar poderia jogar melhor. O que fica na minha cabeça são dois fatores. Primeiro que o Lamar era imparável correndo com a bola. Assim, o Harbaugh, ele importou a Inverted Veer de Louisville e, cara, era impossível defender isso. Ninguém sabia defender isso. O segundo ponto é que o Lamar, ele é o segundo MVP da história a ganhar de forma unânime. E aí a discussão, pra mim, vira o seguinte. Ele ganha de forma unânime porque ele realmente foi muito, muito, muito absurdo ou porque não tinham outros concorrentes? Eu acho que essa é a segunda opção. Então por isso que eu posso ver com absurdas. Porque a temporada God Tired do Lamar, pra mim, seria 2024. Não sei se a gente colocaria ele lá
sabe? Uhum. Mas é a melhor temporada dele pra mim, é a temporada que o Todd Monken faz dele um passador consistente. Sim. Então esse Absurdas tá bem. Apesar de ter sido unânime, apesar dele ter tido números explosivos, eu acho que esse Absurdas tá bem. Posso viver com ela. Maravilha. Bom, agora contradizendo o que eu disse antes, a temporada de 2018 do Mahomes é God tier. É. Porque, cara, vamos lá. É mais o contexto da temporada. Embora eu ache que em 2022 o Mahomes era um quarterback melhor, ele já era mais cerebral, ele já tinha mais experiência e tudo mais. A temporada de 2018 do Mahomes foi uma coisa que quem viveu ao vivo viu uma parada assustadora. O Mahomes, galera, de 2017 não tinha jogado. Ele jogou uma partida ali contra o Denver Broncos na última semana, que foi qualquer coisa. Ninguém ficou mal, muito empolgado. né? Ninguém ficou muito empolgado com aquilo lá. Foi uma temporada que. Foi um jogo que passaria despercebido. E aí, 2018, cara, nas primeiras semanas, o Mahomes tem uma partida de 6 touchdowns. Ele tem uma partida de 4 touchdowns. Ele tem uma partida de 3 touchdowns. Eu lembro que ele tinha, tipo, 13 touchdowns nas primeiras 3 semanas. E a gente ficava, tipo, quê? Como assim? Não faz sentido. As derrotas do Mahomes naquela temporada foram derrotas absurdas. Foi derrota de 54-51 pros Rams, sabe? É o tipo de coisa que você poucas vezes vê um quarterback estando numa... O que eu tento buscar na minha cabeça, cara, é como se você tivesse colocado, mano, um líquido flamejante no Mahomes e ele tivesse, tipo, correndo uma corrida, sabe? Ele quer chegar no final o mais rápido possível e ninguém vai parar. Ele tá. Parecia que ele tava com um fogo, que ele tava com algo maior do que ele ali. E aí, vocês já sabem, 5 mil jardas passadas, 50 touchdowns na primeira temporada dele na NFL. O que é muito absurdo. Naquela época, cara, eu achei que o Mahomes ia ser tipo assim. Ia ter 50 touchdowns todo ano. Ia ter Todo de ano. 50, 40. Porque você não via argumentos pra ele não ser espetacular. Tanto que na final de conferência, eu acho que uma das coisas que prejudicou o Mahomes foi ele ter acabado, foi ele ter anotado aquele touchdown cedo demais. Porque o Mahomes, ele tinha uma parada, um negócio de urgência que realmente ele deixou de ter em anos seguintes. Eu tava vendo, Bully, antes de passar pra você um daqueles vídeos do John Gruden que ele faz antes do draft com quarterbacks, que ele fala pro Mahomes, ele fala, cara, olha esse lance aqui, você tinha mais uma... Era uma, tipo, acho que era segunda descida, primeira descida, ele tinha ainda timeout pra pedir, eles estavam na linha de 20 jardas, e o Mahomes lança uma interceptação, né, que sela o jogo. E aí ele fala, cara, você tem o check down, lança esse check down, ganha tempo, mantém a posse de bola, e aí você vai ter uma chance de mandar a bola na endzone e tal. E é óbvio que se você tá numa final de conferência e você tem a bola pra matar o jogo, você quer matar o jogo. Mas é mais sobre o que passava dentro da cabeça do Mahomes. Eu senti que ele queria acabar com o jogo em uma bola. E ele conseguia. Só que aí isso deu uma posse de bola a mais pro Tom Brady, que empata o jogo, e aí a gente já sabe. Na prorrogação, o Mahomes não tem a bola e os Patriots vencem aquele jogo, que foi muito surpreendente, inclusive. Eu acho que ninguém imaginava um Super Bowl sem o Kansas City Chiefs naquela temporada, né? Não, eu acho que todo mundo queria ver um Chiefs e Rams pensando na temporada regular também. No super jogo deles, que ia ser no México, mudou para Los Angeles, foi talvez, eu acho que tá ali junto com o Seahawks e 49ers 2019 como o melhor jogo de temporada regular que eu já vi. Mas Mesmo? O Seahawks e Niners de 2019? Da semana da 17, última semana. Uhum. Cara, aquele jogo pra mim é fantástico, fantástico. E ele acaba literalmente por uma jarda e vale muita coisa daquilo. Então todos esses fatores colocam isso. Mas o Mahomes, Pedrão, pra mim tem... Você falou das derrotas, eu fui até buscar aqui porque eu sabia que tinha mais uma que ficou martelando na minha cabeça. Semana 6, primeira derrota dos Chiefs naquela temporada. 43-40 pro New England Patriots. Depois, perderam 54-51. Depois perderam um que aí eu dou todo o mérito pro adversário pela forma que eles entenderam a situação. Foi aquele 29-28 contra os Chargers. Ah, sim. Não, que eles lançam Eles anotam o touchdown e lançam a conversão faltando acho 4 segundos.
Aham. Todos esses jogos, o Mahomes jogou muito bem. Tá? O Mahomes de 2018, ele tem que estar no God Tier pra mim, assim, sem sombra de dúvida. E eu concordo com tudo que você falou. Então, como eu não tenho mais nada a adicionar nesse ponto, eu posso contar um bastidorzinho daquela temporada? Claro. Assim, do Pro Football. Tenho muitos erros e muitos acertos. Parte da profissão, todo mundo que trabalha com isso tem. Mas o Mahomes é um cara que eu levava muito. Eu acreditava que ele caindo no Kansas City Chiefs, ele podia virar, assim, quarterback de altíssimo nível. Uhum. Aí nas duas primeiras temporadas, nas duas primeiras semanas, desculpa, ele lança para 10 touchdowns, nenhuma interceptação, e os Chiefs têm 80 pontos. Eu tava muito empolgado com isso, muito empolgado. Aí, de tanto twittar sobre isso, eu acredito, claro, que chegou aquele... Tava rolando aquela conversinha paralela, chegou no mesmo momento para mim, uma mensagem do Kurt e uma mensagem do Davis, falando, mano, são 2 semanas. Calma. Segura a barra aí. Tipo, e beleza, eles tinham razão, eram de fato 2 semanas, mas era isso que aquele 2018 do Mahomes estava causando. É o que você na tava gente. sentindo na hora. Porque Eu super entendo, mano. cara, mas 6 touchdowns contra a defesa dos Steelers. Contra os Chargers, beleza, tá? São 4 touchdowns, mas 2 são shovel pass, aí tem que lembrar do contexto do jogo também. Mas aquela atuação dele contra o Pittsburgh Steelers foi o que você vira e fala, pô, mano, quem que é esse cara? No terceiro jogo dele como titular, ele tá lançando pra 6 touchdowns e nenhuma interceptação. E ele manteve esse padrão no ano inteiro. E o terceiro jogo é contra os 49ers, que é o jogo que o Garoppolo rompe o LCA, que ele tem aquele touchdown absurdo, que a pressão entra na esquerda, aí ele faz um bootleg assim, começa a correr, e ele lança, mano, um míssil, acho que pro Tyreek Hill, que é um negócio, um dos touchdowns mais bonitos da carreira do Mahomes, e tipo assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi, tipo, nossa, esse cara é diferente, mano. Meu Deus. Mas, Não, e ele enfim. era, cara. Inclusive, aquele começo da temporada, o começo da temporada de 2018, teve o Ryan Fitzpatrick jogando muita bola pelo Tampa Bay Buccaneers. Isso é uma parada que vive de aluguel na minha cabeça, cara. Porque eu peguei... eu tenho uma coisa pra falar. Manda. Eu tinha prioridade nas waivers. E o meu quarterback naquela temporada era o Aaron Rodgers. E aí foi a minha primeira temporada jogando Fantasy. Eu peguei o Ryan Fitzpatrick e não peguei o Mahomes nas waivers. Nossa, Pedro, peraí também. Cara, é que o Fitzpatrick começou jogando muita bola. É porque eu não sabia como jogar Fantasy, e aí o que eu fiz? Eu coloquei as duas pedidas nas waivers lá, eu coloquei o Ryan Fitzpatrick primeiro e o Mahomes segundo. E aí, tipo assim, rodou as waivers, a minha prioridade era o Fitzpatrick, aí foi ele, mas eu não sabia, tá ligado? E como Foi uma terminou a parada temporada? que... Hã? E como terminou a temporada? Eu perdi na final. Na minha primeira temporada jogando Fantasy, cara. Eu perdi na final e... Mas não foi por conta de, tipo... Do quarterback? Do quarterback, não foi. Cara, mas mas eu perdi essa na do final Ryan esse ano. Fitzpatrick ela é boa, porque ele e o Mahomes começaram a temporada meio explodindo, né? O Fitzpatrick teve 8 Foi, touchdowns mano. nas 2 primeiras partidas. Ele foi muito amassou o absurdo. Philadelphia Eagles, atual campeão, naquele momento. Sim. Bom, próxima temporada. 2017 do Tom Brady. Essa temporada eu lembro também do Tom Brady jogar muita bola. E foi uma extensão da temporada de 2016 dele. Que pra mim foi uma das temporadas mais absurdas do Tom Brady. A temporada de 2016 do Tom Brady, ele não ganha o MVP porque ele não joga nas primeiras 4 semanas. E isso daí meio que prejudicou um pouco a visão que as pessoas tiveram dos Patriots. Mas o Brady, ele volta tão grilado com a NFL que você via também nele aquele senso de urgência. De tipo, cara, fui suspenso por uma parada que eu não fiz, uma parada que eu não sou culpado, então vambora. E aí ele lança 28 touchdowns e 2 interceptações. Essa temporada o Tom Brady de fato não errou. E aí 2017 foi uma extensão disso. E eu lembro que na ESPN americana tinha uma conversa dele estar em declínio, do Tom Brady, ele ia começar a entrar nos últimos anos finais da carreira, e aí ele bota 2 temporadas back-to-back absurdas. Essa temporada pra mim é absurda do Tom Brady. Eu também não via o Tom Brady perder nesse Super Bowl, cara. Eu juro que eu não via. Quando eu vi final de conferência, tava lá Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings e
Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. Eu falei, não tem a menor chance dele perder esse Super Bowl. E aí Nick Foles aconteceu, né, Bulho? Que pena, pode né? fazer? Nossa, fico muito chateado com isso. Ó, eu vou... Aqui a gente vai brigar um pouquinho, porque eu acho que é o Controversas, tá? Porque... Mesmo? Quem que você achou que deveria ter ganhado esse ano? Não que eu acho que deveria ter ganho por conta do contexto, tá? Mas eu não consigo achar que o Tom Brady foi o melhor quarterback da NFL, ou melhor, o melhor jogador da NFL naquele ano. Porque na minha opinião, e aí pode falar que é clubismo, o que for, mas eu tento muito tirar isso de análise. Ninguém jogou mais bola que o Carson Wentz pra mim naquele ano. O problema do Carson Wentz é que ele se machuca. E aí entra o contexto do merecimento. Mas eu acho que é controverso porque, na minha visão pessoal, o Tom Brady não foi o melhor jogador da NFL naquele ano. Aí a gente tem que discutir o seguinte. A gente vai tirar essas semanas do Carson Wentz? Porque se a gente for olhar por nível, eu acho que o Wentz foi melhor. Se a gente for olhar pelo contexto, que aí também vai entrar o contexto de 2016, com o próprio Tom Brady, perdendo semanas, aí eu acho que é no absurdas. Porque, de fato, ele jogou num nível muito alto. Então, esse que é o meu ponto, Bulho. Eu acho que a NFL, ela desconsidera os jogadores a partir de se eles perdem, tipo, 4, 5 semanas. O Carson Wentz perdeu até menos, não foi? Ele perdeu 3 jogos, não foi? Ele perdeu 3 jogos. Ele machucou na semana 14 contra os Rams. Então, aí, tipo, os Eagles ficaram com a seed 1. O Tom Brady também ficou com a seed 1. Só que eu acho que terminar a temporada jogando teve um impacto aí nessa temporada do Tom Brady. E foi também uma temporada que eu acho que a NFL ela quis fazer uma média com o Tom Brady. Porque ele havia sido suspenso em 2016. Ele tinha jogado a nível de MVP e não ganhou o MVP. Então, eu entendo o que você tá falando. Esse ponto do Carson Wentz é importante. Mas eu acho que o Carson Wentz foi quase que desconsiderado da briga por MVP a partir do momento que ele rompe o LCA e tá fora da temporada. Porque, querendo ou não, cara, isso daí é uma visão pessoal que eu tenho, tá? Eu acho que ali os votantes desconsideraram o Philadelphia Eagles por vencer o Super Bowl. Eu acho que ninguém ali, cara, tava com a confiança de que o Nick Foles... Porque o Nick Foles não joga bem as 3 semanas finais. Ele não joga muito bem. E aí, nos playoffs, ele começa a aparecer. E... assim, e nem no primeiro jogo também, aquele jogo contra a Atlanta Falcons, não foi um jogo fenomenal dele. Ele joga muito bem na final de conferência e ele joga muito bem no Super Bowl. Sim. Mas eu acho que o que passou na cabeça dos votantes era tipo assim, cara, Eagles esquece, tipo, foi uma baita temporada do Carson Wentz, mas o que a gente pode fazer? O Tom Brady pode ser campeão. E aí, na hora dos caras votarem, eu acho que eles levam isso em consideração. Eles levam um pouco de projeção de pensar, o cara tá nos playoffs, ele tem uma das melhores chances da carreira dele de conquistar o título. Se ele ganha aquele Super Bowl, ele passava o Joe, ele passava os... Ele chegava em 6 Super Bowls. Né? Ali ele já estava na conquista pelos 6. Ele já tinha passado o Joe Montana, mas aí os Patriots se tornavam a maior franquia, a franquia com mais títulos, empatando com o Pittsburgh Steelers. Então eu acho que a narrativa ficou muito forte pro Tom Brady. E são humanos, tá ligado? Eu acho que esses caras acabam levando isso em consideração. Aí, aqui a gente usa o critério que a gente quiser. Se você partir do pressuposto que você, como votante, teria votado no Carson Wentz, a gente tem que botar no controvérsias. Se a gente partir do pressuposto que o Carson Wentz foi desconsiderado da corrida, eu entro nas absurdas. Então vamos no absurdas. Maravilha. Não, eu acho a discussão válida. Assim, porque também não dá pra gente saber, né, Pedrão? É um cenário de si. Se o Carson Wentz ficar saudável, beleza. E aí ele joga mal. E aí? Eu até acho, honestamente falando, que o mês de dezembro do Tom Brady em 2017 foi um mês em que ele caiu um pouquinho. Porque, não sei se vocês lembram disso, mas já ali pro final da carreira dele, o braço dele em dezembro sempre dava uma falhada. Uma amolecida. De longos. E eu acho que isso aconteceu, assim, de forma bem evidente em 2017. Mas aí a gente excluiu o Carson Wentz da briga. Não tem ninguém que chegou perto do Brady. Então fica no absurdas pra mim, porque o começo... ali, o setembro, outubro, novembro dele merecem ser absurdas. Mas aí, esse dezembro, tira ele do God Tire pra mim. A temporada de 2016 do Matt Ryan, pra mim é uma temporada... Cara, foi uma temporada muito boa. Eu lembro do ataque do Atlanta Falcons ser uma máquina. Esse ataque fez acho que 35 pontos por jogo.
Um jogo corrido muito forte também. Julio Jones numa temporada muito boa. Eu lembro que o Kyle Shanahan, ele meio que apareceu pra NFL de fato, assim, que ele saiu dessa temporada, todo mundo falou, o Kyle Shanahan vai ser o principal cotado pra virar head coach, acabou assinando com os 49ers. Eu só não sei se ele fica pra mim na honesta ou na controvérsia. Essa daqui é uma das mais difíceis pra mim, cara, porque eu realmente acho que o Tom Brady deveria ter vencido esse ano. Eu realmente acho. Então, mas é que aí eu acho que tem que ficar no honestas pelo mesmo argumento do Brady, Sim, sim. sabe? Porque fica no si, Uhum. sabe? Agora, eu não acho que a temporada individual do Matt Ryan ela tenha sido algo que mereça consideração pro absurdas nem pro God Tire. Também Porque acho. o Kyle Shanahan, ele montou um ataque fenomenal. Mas quando você lembra do Atlanta Falcons de 2016, eu pelo menos eu não lembro só do Matt Ryan jogando bem. Ele jogou muito bem. Tá? Foi a melhor Você temporada da lembra carreira mais do dele. Kyle Shanahan do que do Matt Ryan. Esse que é o meu ponto. Exato. Eu lembro do Julio Jones tendo um ano fantástico. Eu lembro do Devonta Freeman tendo um ano fantástico. Eu lembro do Tevin Coleman aparecendo muito bem. Eu lembro da linha ofensiva sendo bastante efetiva. Sabe? Uhum. Então, pô, não é um demérito do cara. De modo algum, ele jogou muito bem. Mas ele não jogou igual o Mahomes de 2018. Ele não jogou igual o Não. Rodgers de 2020. Não. Então, tá ali no honestas. Acho que é honesto. Acho que ele mereceu o MVP dentro desses critérios que a gente tá falando aqui. Uhum. Acho que ninguém jogou melhor do que ele, talvez o Brady, mas o Brady é desclassificado, entre aspas. Então, pra mim, eu tô muito tranquilo com ele no honestas. Não acho que é controverso, pelo critério do Brady, mas também não acho que foi nada individualmente especial. Maravilha. A temporada de 2015 do Cam Newton. E aí, mano? Vou deixar Honesta. você honesta. Honesta. Honesta porque as pessoas têm uma memória dela que ela não é real. Honesta. Cara, você também não é tão fã de Cam Newton assim? Eu sou muito fã de Ken Newton. Porque Mas eu não eu sou. acho que ele foi um bom quarterback que merece mais amor. Mas eu acho que o ano de 2015 dele é muito superestimado. Porque assim, ele jogou muito bem, mereceu MVP. Não passa perto do controvérsias pra mim, tá, Pedrão? Mas o time do Carolina Panthers aquele ano, tudo dava certo. Teve o Josh Norman aparecendo do nada pra jogar muita bola. Teve vários e vários momentos que os Panthers estiveram perto de perder jogos. E aí, pô, os Panthers começaram, se não me engano, 14-0. Acho que foram perdendo a semana 16 pro Atlanta Falcons, perdendo Foi. invencibilidade. Então, assim, difícil você tirar o MVP do Cam Newton na melhor temporada da carreira dele com o time jogando desse jeito. Entendo o argumento de tem que dar pra esse cara. Mas Mas eu tá não acho que abaixo o Cam desses Newton caras, tenha... né? Exato. Pô, o Aaron Rodgers de 2020, pra mim, ele tá anos luz acima. O Brady de É, 2017 tá acima. eu concordo. Pra mim, tem um cara aqui nessas temporadas aqui que tá mal Tá colocado. errado. Não, tudo bem. A gente vai Já voltar vou te nele. Eu acho que a falar, gente vai você já voltar sabe nele quem que daqui a é. pouco. Já. Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que foi uma temporada muito boa. É uma temporada que foi meio que indiscutível que o Cam seria o MVP. Sim. Mas eu acho que as pessoas têm uma memória afetiva do Cam maior do que o que ele realmente jogou, sabe? Eu não sou o maior fã de Cam Newton, tá? Eu não sou. Eu acho que ele foi um quarterback muito sólido até 2017, quando ele sofre a lesão no ombro. Mas eu não sou o maior fã de Cam Newton. Eu vou deixar por isso. Tudo bem. 2014 do Aaron Rodgers, cara. Essa temporada é uma temporada que eu acho que, tipo assim, eu já lembro dela quando eu falo pra você, o Aaron Rodgers foi MVP nesse ano. Sim, 2014 foi uma temporada que ele jogou muita bola. Sim. Eu acho que essa daí, ela nasceu, cresceu e morreu no Absurdas. É, também Sabe? acho. Também acho. Porque a lembrança que eu tenho do Aaron Rodgers naquele ano é de um quarterback muito efetivo. Talvez a gente não viu isso muito no final da carreira dele. Mas ali na primeira metade da década passada, o Aaron Rodgers ele aliava um passador extremamente eficiente, extremamente talentoso, com o que pra mim, e aí tem que tirar Lamar, tem que tirar Jalen Hurts disso, porque é uma parte fixa do jogo deles. O Aaron Rodgers, naquele primeira metade da temporada, ele era a personificação do quarterback scramble. O Aaron Rodgers saindo do pocket, lançando a bola, estendendo jogadas ou até correndo com ela, esse cara sempre tomava a melhor decisão. O auge do Aaron Sim. Rodgers em 2011, 2014 era muito absurdo.
sabe? Então, 2013 ele se machuca, né? Que ele volta na última semana e ganha do Chicago Bears. 2012, eles perdem para o San Francisco 49ers na atuação absurda do Colin Kaepernick também nos playoffs. Mas 2011 e 2014, para mim, são as melhores temporadas do Aaron Rodgers. E 2014, para mim, é uma temporada absurda. É. Sim, ela nasce... Essa temporada também eu fiquei muito surpreso que os Packers não foram pro Super Bowl. Porque no meio da temporada eu falava, esse time é time de Super Bowl. E aí eles perdem aquela final de conferência pro Seattle Seahawks, depois de estar vencendo por 16-0. Mas eu tô contigo, tipo, não foi a melhor temporada da carreira dele, porque a gente ainda vai falar sobre ela, mas foi uma temporada que o Aaron Rodgers realmente, ele começou a mostrar que ele era diferente, que ele tinha uma consistência passando a bola de diferentes ângulos, de diferentes formas, que é uma coisa surreal, cara. Concordo. Bom, 2013 do Peyton Manning, God Tier, né? O que a gente pode falar, cara? É uma temporada que o cara... Mano, 2013 ele lançou 55 touchdowns, 5.500 jardas. Ele... Era um volume muito absurdo, cara. Era um volume muito absurdo. E era uma parada também que, tipo assim, eu achava que esse time não perdia o Super Bowl por nada. Fiquei muito surpreso quando ele perdeu o Super Bowl. Tá bom que eu era um pequeno gafanhoto que tava acompanhando a NFL pelo seu segundo ano. Dito isso, a memória que eu tenho dessa temporada do Peyton Manning é que o volume de tudo que ele fazia era muito absurdo, cara. Tipo assim, esses 55 touchdowns é uma marca muito absurda pra um passador. É uma marca que ninguém chegou perto. Eu acho que você ficar a 5 touchdowns de empatar é muita coisa ainda. O Mahomes lançou 50, o Brady lançou 50 e eles não chegaram perto. A conexão que ele teve com o Demarius Thomas nessa temporada foi uma coisa muito, muito absurda também. Eu acho que foi nessa temporada que ele passou dos 500 touchdowns, não foi? Eu acho que ele bate os 500 touchdowns. Eu acho que ele bate num jogo contra os 49ers, inclusive. Eu não lembro se foi agora 2013 ou se foi no ano seguinte, mas eu acho que foi nesse ano. Não, foi 2014. Foi 2014, né? Acho que foi na semana 1 de 2014, foi um negócio assim, foi bem no comecinho da temporada, foi no jogo contra os 49ers, inclusive, que ele bate o recorde de passes pra touchdown. E, enfim. Eu não acho o Peyton Manning pra mim é God Tier. Eu não acho absurdo que ele esteja lá, tá? Eu posso viver com isso. Tá. É que aí... Qual que é o meu ponto pra mim pra discutir isso, tá? Mahomes 2018 pra mim é God Tier porque tinha um ataque bom em volta? Tinha. Mas individualmente o que ele fez ele era inigualável pra mim. Será que o Peyton Manning foi esse cara? Porque o ataque dos Broncos de 2013 era muito forte. Você tinha Julius Thomas, Eric Decker, Demaryius Thomas, todos os caras jogando em bom nível. E aí eu não tô tirando nada do Peyton Manning, que eu acho que ele jogou muito bem. A discussão que eu acho que a gente tem que ter é se individualmente foi o super ano dele. Só que assim, se você falar pra mim, Bully, eu acho que foi. Eu tô tranquilo com isso. Eu acho que é tranquilo, sabe? Eu entendo o que você tá falando. Tipo assim, essa já era uma daquelas temporadas que o Peyton Manning jogava meio feio. Tipo assim, o Peyton Manning é um cara que não é bonito se abrir um highlight dele. Tipo assim, o jeito, a mecânica dele é uma mecânica feia, uma mecânica meio esquisitona, assim. Meio old school. Só que... Mas é o quarterback mais inteligente que eu já vi no campo de Exatamente, NFL, cara. Eu tinha confiança. Porque essa temporada foi uma daquelas temporadas que eu tive que revê-la. Ao vivo eu não tive a mesma experiência, mas... Revendo, eu tinha a sensação de que você viu o Peyton Manning ali com aquele mesmo fogo que todo MVP tem. E que toda vez que a bola saía da mão dele, ele tava tomando a melhor decisão possível. E ele conseguiu fazer isso tendo um volume bizarro. É um dos melhores ataques da história, sabe? Então, sim, eu realmente acho que ele tá em God Tier. Eu vou ter que botar um terceiro cara lá, inclusive, tá? Porque eu achava que eram 2, mas eu tava esquecendo dessa temporada do Tom Brady. Eu vou brigar com você pra gente colocar 4, viu? Calma aí. Ó, vamos lá. 2012 do Adrian Peterson. Bateu 2.000 jardas. God Tier? God Tier. Pra mim é absurda, mano. Cara, pra mim tem que ser God Tier. Essa é uma que eu coloco minha mão no fogo. Discorra. Essa é que a gente vai ter que discutir. Bom, o contexto da temporada do Minnesota Vikings... tô até puxando aqui na Wikipedia, só pra não falar besteira da temporada anterior, tá? Isso. Eles foram 3-13 na temporada anterior. E... Você lembra do Christian Ponder? Entendeu? Lembro. Cara, o Grande Christian Ponder... Christian Ponder.
possivelmente um dos piores quarterbacks que eu já vi levar o time aos playoffs. De verdade. Ele era muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E o Adrian Peterson, ele teve, naquela temporada, pra mim, eu já escrevi sobre isso também, eu acho que tem um texto antigo no Pro Football, ele tem o que, pra mim, é a sequência mais absurda de um running back durante uma temporada da NFL. Na metade da temporada, cara, ele começa a meter 200 jardas, assim, jogo após jogo após jogo. Sim. E ele comanda esse ataque sem nenhum apoio do jogo aéreo, que era fraco. A linha ofensiva era uma boa linha, mas não era nada de especial. E o Adrian Peterson sozinho ele carrega. E tem um momento que pra mim é muito especial naquele ano. Os Vikings chegam na última semana da temporada regular precisando ganhar pra ir pro wildcard. E eles vão enfrentar o Green Bay Packers já classificado, já campeão da divisão. E os Packers, se não me engano, estavam brigando por folga. É algo assim, esse detalhe específico eu não lembro. E o Peterson precisa de 200 e algum número de jardas. Ele fica faltando 9 jardas para ele passar o Edgerrin James como recordista. E aí vai a repórter da ESPN no final do jogo, ele corre para 200 e alguma coisa, pergunta pra ele, tipo, faltaram 9 jardas, né? Como você se sente? Ele, 9 jardas pra quê? Tipo, ele não tava nem aí pro recorde. O que importava pra ele era só levar o time aos playoffs, que é o que ele fez carregando o time sozinho. E ele jogou muita bola. É pra mim, assim, a melhor temporada de um running back que eu vi, tá? Não posso falar de temporadas anteriores, porque de fato eu não vi, mas pra mim essa é inigualável. E aí chegou nos playoffs, o Christian Ponder não jogou, então os Packers, que foram adversário dos Vikings também no wildcard na semana seguinte, só lotaram o box, falaram que é o do Joe Webb, o reserva, ganha o jogo aí, e o Joe Webb foi horroroso. O Adrian Peterson, pra mim, ele é o cara que carregou inteiramente esse ataque, esse time. Eu acho que ele merece o God Tire. Mas estou aberto às discussões também. Não, eu acho justo. Essa é a temporada que eu tenho a menor lembrança total, porque foi a minha primeira temporada da NFL. Então, tipo assim, essa eu realmente não vi nada ao vivo. Eu comecei a acompanhar a partir do Super Bowl. Mas o contexto faz sentido também, cara. O Vikings era um time que era muito desacreditado, que ninguém colocava como um dos times candidatos a playoffs e tal. E um running back vencer um MVP tem que ser algo muito impactante. E naquela temporada você teve várias narrativas acontecendo. Você teve a ascensão do Colin Kaepernick, do RG3. Você teve ataques que começaram a aparecer de uma maneira mais moderna, né, com a pistol formation e tudo mais. E quem marcou essa temporada foi um running back. Então, eu tô de acordo com você. E aí eu já vou colocar aqui Aaron Rodgers, mano, God tier total. Essa temporada do Aaron Rodgers é inacreditável. Essa temporada do Aaron Rodgers é inacreditável. Indiscutível. Essa temporada eu tive que rever ela. Eu revi todos os jogos dessa temporada, Bulio, porque o Aaron Rodgers é o meu quarterback. Ele é o meu quarterback favorito da história da NFL. E, assim, por eu gostar muito da posição de quarterback, eu sou fascinado pela posição de QB. Eu gosto de estudar tática e tudo mais, tal, mas eu gosto de estudar do ponto de vista do QB, que é uma coisa que eu realmente tenho uma fascinação. Eu acho que é uma mecânica diferente de qualquer outra posição nos esportes. E por isso até eu decidi jogar futebol americano e virar QB. E estudar o Aaron Rodgers é uma coisa muito prazerosa, assim, cara. É um cara que desenvolveu uma técnica, assim, ele aprimorou uma técnica do Brett Favre de transferência de força, que você utiliza o chão para gerar força e não necessariamente tanto a rotação. Então ele mistura essas duas coisas, tanto que você vê que na hora que o Aaron Rodgers está fazendo os passes, ele sai do chão um pouquinho, ele dá um pequeno pulinho, que é uma coisa que poucos quarterbacks conseguem dominar com maestria. E nessa temporada, cara, você viu um Aaron Rodgers que já estava polido, porque ele já tinha aí 3 anos como titular na NFL, tinha acabado de vencer um Super Bowl, então ele entra nessa temporada, parece que com aquele peso, já sou um quarterback titular na NFL, já venci meu Super Bowl, agora vamos fazer uns testes aqui. E, cara, é simplesmente perfeito. O Aaron Rodgers não errava nessa temporada, o Aaron Rodgers, ele tinha volume, ele carregava o time quando precisava. As interceptações dele nessa temporada são interceptações que, tipo, 2 foram culpa dele. As outras era meio que igual o Lamar na última temporada, que a bola desviava, né, o wide receiver corria a rota errada e tal.
Então aqui é God Tier total pra mim, mano. Não, God Tier porque é essa discussão que eu acho que a gente tem que ter em relação ao Peyton Manning. Tipo, o Rodgers, pra mim, ele levou todo mundo que já era bom nesse ataque. E o Rodgers, ele entra nessa questão que eu falei da personificação do quarterback scramble. Ele era perfeito nisso. A melhor decisão do Aaron Rodgers era sempre a próxima. Correndo com a bola. A melhor decisão dele passando a bola era sempre a próxima. Sabia onde estar, extremamente preciso nos seus passes. A temporada talvez não, né? A temporada certamente não acabou como o torcedor dos Packers queria. Mas era aqueles MVPs completamente indiscutíveis. Uhum. De verdade. Ninguém jogou mais bola com o Aaron Rodgers naquele ano. Ninguém jogou perto do Aaron Rodgers naquele ano. Era muito, 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 muito acima de qualquer coisa. Então, assim, não consigo ver nenhum argumento que alguém falaria pra falar, não foi o Aaron Rodgers. Isso pra mim é a personificação do God Tier. O cara que você não consegue defender ninguém chegando perto. De verdade. E só pra complementar... Eles foram eliminados por quem naquela temporada dos playoffs? Foi pro pelo New York Giants, né? Foi, Nossa. no Divisional Round, num jogo que o Eli Manning lança, acho que Hail Mary no intervalo, sabe? Então, os Giants. os Giants eram horrorosos em 2011 e acabaram campeões. Eles ganharam do Atlanta A Falcons. final de conferência contra os 49ers, o Kyle Williams. Nossa, é verdade, Kyle Williams. 2 vezes. Meu pai é torcedor dos 49ers, a gente sempre vê jogos assim juntos. E você tem um carinho pelos 49ers? Tipo, eu tenho carinho pelos Dolphins por conta do meu pai, por exemplo. Tenho. Tá nem aí pro Porque, Dolphins. assim, 2023... Tá, vou me alongar 30 segundinhos aqui. O meu quarterback, seu quarterback favorito é o Rodgers. O meu é o Patrick Mahomes. Ah, sim. Então, 2018, com o Philadelphia Eagles eliminado, eu queria que os Chiefs fossem campeões pra coroar aquela temporada mágica. 2019, no Super Bowl, era o verdadeiro tanto faz. Porque o Mahomes campeão, era o Andy Reid campeão, e eu, como torcedor do Philadelphia Eagles, queria ver isso. Mas os 49ers campeões, era seu o time pai do meu feliz. pai campeão, e isso pra mim era muito importante também. 2022, pô. Eu quero que o time vá pra aquele lugar, tá ligado? Não, né? Não, 2022, nossa, é verdade, cara. a gente ganhou de São Francisco e depois perdeu pra Kansas City. É verdade. Então, assim, aí Tava também nem tem que ter um também. limite, né? Eu tô preparado, tô ligando pro meu time. Mas 2023 era a época que a rivalidade entre São Francisco e Filadélfia tava mais aflorada. E mesmo assim, no Super Bowl, tava muito fechado pro São Francisco por conta do meu pai. Igual eu tava torcendo pro Philadelphia nos 2 Super Bowls contra o Kansas City. Por causa do Alex. E a galera... Na primeira nem tanto, cara. Na primeira nem tanto. Mas porque eu não queria que os Chiefs vencessem, tá ligado? Porque eu não... Durante o jogo eu queria. Porque daí eu falei, não, se o Mahomes vencer um Super Bowl com esse tornozelo dele necrosado, beleza. Aí é um negócio que eu preciso ver. Fez isso. Mas nesse último Super Bowl, cara, muito por conta do Alex, porque eu já não queria... Porque o Chiefs tinha vencido 2 vezes meu time, então eu tava tipo, mano, quero que esse time exploda, velho. Quero que esse time exploda. Não, justo, eu também queria que fosse em relação a Kansas City por conta disso. Só que esse carinho dos 49ers que eu tenho, 2011 eu já me via assim. Porque, beleza, eu tinha 12 anos, então eu não trabalhava com isso. Até escrevia já no The Concussion, que era o projeto que depois virou pro futebol, mas não trabalhava, e era literalmente uma criança de 12 anos, então meu entendimento, o que eu pensava das coisas, era muito diferente. Por que eu tô dizendo isso? Cara. Curti te botou pra escrever com 12. Mas deu certo. Bom. Deu certo. Uma decisão que deu errado. Eu botei o Christian pra trabalhar com 15 também. Foi isso aí, mano. Deu certo também. O menino tá voando hoje. Então, eu tava torcendo pelos 49ers, não só pelo meu pai na época, com 12 anos, mas aí dentro dessa cabeça de 12 anos, contra o New York Giants. Sabe? Nossa. E, pô, os Giants ganharam dos Falcons um jogo muito ruim. Se você puder nunca ver esse jogo na sua vida, não veja. Aí teve Giants e Packers no Divisional. Que aí, de fato, os Giants jogaram muito bem. Tá? Mereceram a vitória contra um ótimo time dos Packers. Teve a final de conferência contra São Francisco. E aí teve o Super Bowl contra os Patriots, que o Eli Manning brilha com o Mario Manning. Mas nada que o Eli Manning fez, que o Tom Brady fez, que, sei lá, que
que o Alex Smith fez, jogou muito naquele ano também, quando na primeira temporada de Jim Harbaugh, nada se compara com o Aaron Rodgers fez. Sim. E agora, amigo, temporada de 2010 da NFL. Temporada que foi coroada com Tom Brady vencendo o prêmio de MVP. E nesse ano eu peguei aqui as votações. O segundo colocado foi Michael Vick, ainda no Philadelphia Eagles. Que coisa, hein? Mas ali eu acho que não teve Que competição. coisa. 2010 foi o ano que comecei a torcer pro Philadelphia Eagles, inclusive, e era muito divertido ver o Michael Vick. Só que o Tom Brady, Sim. você começa a acompanhar a NFL no Brasil, o Tom Brady é o primeiro nome que vem na sua cabeça, né? Por conta da Gisele Bündchen. E eu acho que foi assim, principalmente em 2010, que foi um ano em que a cobertura de futebol americano no Brasil explodiu, por conta do ótimo trabalho da ESPN, e o Band Esportes também cobria muito bem na época. Então as pessoas começaram a acompanhar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E acho que é natural, né, Pedrão? A gente gosta de torcer para times que ganham. Então você começa a acompanhar, pô, Tom Brady, New England Patriots, marido da Gisele Bündchen, modelo brasileira, tem ligação com o Brasil. E 2010 é um ano que tudo isso explode aqui no país, na minha visão. O Tom Brady daquele ano completamente merecido também. Acho que a gente só tem que discutir entre o absurdas ou honestas. Mas é o último ano, inclusive, que os Patriots ganham prêmios individuais, entre aspas, que é quando o Belichick ganha, né? A partir dali, vira, pô, não vamos pensar nesses caras. É. Eu acho que foi uma temporada absurda, cara. Eu acho que foi uma temporada absurda. O Tom Brady também errou muito pouco naquela temporada. Ele já tava menos aquele gunslinger de 2007 e mais também esse quarterback um pouco mais que... Era quase um híbrido dessa fase dele, um pouco mais de tentar o passe em profundidade, de tentar a big play. E aquele cara do começo da carreira que era mais distribuidor e tudo mais. Então, essa foi uma temporada muito sóbria do Tom Brady também. Sim. E eu acho que ele não teve muita concorrência. O Michael Vick, ele teve ali acho que 11 votos para MVP. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele tem 11 votos. O Arian Foster tem 7 também, que foi uma surpresa nessa temporada. Mas eu acho que o Tom Brady já tava numa daquelas temporadas que você lembra. Tipo assim, quando você puxa os jogos daquela temporada, o Tom Brady, sabe, ainda com aquela jovialidade, com aquela maturidade também. Sei lá, honesta ou absurda, Bulho? O que seu coração manda? Eu acho que no honesta, porque eu acho que tem um imaginário das pessoas Justo. que... Enquanto eu principalmente em relação falava, a eu me 2009. convenci também. Não, é justo, porque 2009 o Tom Brady teve um ano abaixo. Sim. Os Patriots perderam Josh McDaniels, tá? E é um ano muito inconsistente do time como um todo. O time leva várias surras, é completamente dominado no wild card contra o Baltimore Ravens. Então, quando chega 2010, que é um ano de recuperação de certa forma, e o Brady de fato jogando individualmente muito bem, é um ano em que meio que por default, sabe? Não tinha concorrência. O Michael Vick, se eu não tô enganado, ele não começa a temporada como titular. Eu acho que o titular dos Eagles na semana 1 é o Kevin Kolbe. Tem esse primeiro ponto. O Michael Vick, eu acho que ele não tinha simpatia dos votantes também, porque tinha acabado de sair da prisão por conta do caso dele. E o Brady tinha muito essa simpatia pela recuperação dele. Outro fator que eu acho importante, foi um ano em que o Randy Moss foi trocado no meio da temporada. Foi um ano em que ele saiu do time e o Brady foi lá e criou aquela conexão maravilhosa com o Rob Gronkowski, com o Aaron Hernandez. O Julian Edelman já começou a aparecer um pouquinho mais, o Wes Welker Ele tava foi pros lá. Titans naquele ano? O Randy Moss foi pro Minnesota Vikings, se não me engano. Ele voltou pro Vikings. Ele voltou pros Vikings e depois ele teve uma passagem nos Titans. Aí ele aposenta e vai pros 49ers em 2012. Jogou o Super Bowl, inclusive. Jogou e... Cara, o Randy Moss terminou a carreira sem um Super Bowl. Isso pra mim é muito absurdo. Muito absurdo. Não ter ganho com o Tom Brady é loucura. Mas eu tô muito de boa com essa tier list, viu? Eu também, cara. Eu acho que a gente fez um bom trabalho. Acho que a gente respeitou as temporadas. Eu subiria essa temporada do Mahomes pra cá, tá? Por absurdas? É, mano. Pode ser. Eu acho que, tipo assim, eu olho com esses caras aqui, eu acho que ele não tá no mesmo lugar, sabe? Tipo... Eu acho que ele combina mais com os outros 4 do Absurdas. É justo pra mim. Isso. E aí ficou as controvérsias aqui. Essa do Allen, por conta da questão que ele
poderia tanto ter ido pra ele ou pro Lamar. E a do Aaron Rodgers de 2021, mesma coisa. Poderia ter ido tanto pra ele quanto para o nosso amigão lá. Inclusive, essa temporada de 2017, ô Bully, eu fui pesquisar aqui, o Wentz ficou em terceiro para MVP. Ele ficou atrás do Todd Gurley, inclusive. Então, Nossa, eu não acho que lembrava ele... disso. O Brady teve 40 votos para MVP e o Todd Gurley fica em segundo, o Carson Wentz tem só 2. Então eu acho que faz sentido. Tipo, acho que essa temporada de 2017 do Brady aqui colocada tá muito bom. É isso, Concordo. tirem print, como o Alex sempre costuma dizer, a gente não errou, não existe a menor possibilidade da gente ter cometido um erro aqui, tá? Então, lembrem-se disso na hora dos comentários. E é isso, meu amigo Bulho. Muito obrigado por ter topado participar. Você quer mandar abraço pra alguém? Eu costumava mandar abraço pra jogadores, pra quem eu achava que tava precisando de um abraço na semana. E faz tempo que eu não faço isso. Quer mandar um abraço pro Alex? Quero mandar um abraço pro Alex, primeiro. Abraço pro Alex. Lindíssimo. Mandar um abraço pro meu amigo Alex, por estar aqui substituindo ele. Mandar um abraço pra você, pelo convite. Tá devendo uma visita no Pro Football. Já te chamei faz uns 5 meses e aí não bateu o horário. Acho que você tinha treino, alguma coisa do tipo, né? Sim, na época eu treinava à noite. Não treina mais? Não, durante a semana não. Ah, boa, boa. Cara, agradecer de verdade. Você sabe, e falo isso por fora também, então não é modéstia por estar aqui, mas sou muito fã do trabalho de vocês, admiro muito o que você faz, o que o Alex faz, o que a Giovana faz. E eu fico muito feliz mesmo, que a gente conseguiu criar uma amizade fora do futebol americano, né? Hoje a gente, acho que a gente pode dizer com tranquilidade que a gente é amigo um do outro, sem envolver NFL, sem envolver trabalho. Isso pra mim é muito importante, que é uma coisa que eu tenho com o Kurt, com o Davis, com o Gui, com o Alex. Então, contem comigo sempre. Muito obrigado pelo convite. Deixar um grande beijo pra todo mundo, um grande abraço pra todo mundo. E até a próxima. Estamos juntos. E é isso. Siga o Endzone Brasil, as redes sociais vão estar aqui embaixo. Siga o Pro Football também. Na próxima semana, ainda estou decidindo o convidado, então aviso pra vocês assim que eu conseguir marcar com alguém. Mas é isso, tamo junto, o timeout não para. Até a próxima.